Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu tô aqui com a Ju e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre agricultura regenerativa, práticas de sustentabilidade e por que é tão importante você entender isso para você que está prestando o processo seletivo de trainee desse ano. Então eu vou passar a bola da vez pra gente se apresentar. Obrigada, Gabi. Adorei o convite. Bom, gente, como a Gabi falou, eu sou a Júlia, eu sou engenheira agrônoma formada na Exalc, USP, e eu entrei ano passado na turma da Gabi como trainee de agricultura sustentável. Ano passado eu estava 100% em campo, rodando as nossas principais cadeias de matéria-prima, leite, cacau, café e cereais. E depois de ter conseguido ver todos os nossos programas e trazer um pouco também dos nossos entraves que a gente tem para conseguir melhorar ainda mais, esse ano eu tô aqui em São Paulo para conseguir fazer realmente acontecer e ter esse olhar cross com todas as cadeias que no final é agricultura. Bom, então como a gente está falando sobre agricultura regenerativa, me conta mais, o que é agricultura regenerativa, como que isso se conecta com os nossos produtos? Perfeito, Gabi. Agricultura regenerativa, na verdade, nada mais é do que a gente potencializar o que o produtor já faz, trazendo práticas para ele sustentáveis, a fim de manter aquele sistema que ele tem a longo prazo. Então, um sistema não é resiliente e não traz um retorno para o produtor se ele não consegue se autossustentar. E a ideia da agricultura regenerativa é a gente construir esse ecossistema, fazer com que ele consiga ele mesmo se expressar, para que a gente possa levar o produtor cada vez mais uma boa produtividade, trazer para ele um bom retorno financeiro, porque senão ele também não consegue se manter na atividade. E a nossa ideia, na verdade, é conectar tudo isso. E com essas práticas a gente consegue agregar muito valor também no nosso produto final, que é aí que entra os nossos programas, tanto na cadeia de leite, cacau e café. Em leite a gente tem o Nature por Ninho, é um programa que é uma certificação para os produtores de leite, que ele precisa começar a instalar alguns manejos e práticas na fazenda dele, que muitas vezes ele já faz, ele só esquece que é essa agricultura regenerativa que a gente chama. E através de assistência técnica, então a gente não vai lá simplesmente falar, produtor, você quer fazer parte? Então a gente fornece essa assistência, auxilia ele com essa assistência técnica. De cacau a gente tem o Nestlé Cocoa Plan, que também da mesma forma busca trazer novas práticas de manejo sustentáveis para o produtor. E no café a gente tem o Nescafé Plan, que também auxilia o produtor nessa jornada, de transição até a agricultura regenerativa, que não é de um dia para o outro, então a gente acredita que isso é uma jornada e que através de cada step a gente vai construindo isso. Que legal! E para você que estava no campo ano passado, enfim, teve várias vivências, assim, o que você acha que te marcou mais ou algo que teve mais impacto enquanto você estava por lá? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, toda vez que a gente vai para campo conversar com os produtores, tanto de leite, cacau e café, eles sempre relatam pra gente que muitas vezes eles até já faziam as práticas, eles só não conseguiam entender ou até mesmo ter essa visão ampla de que é agricultura regenerativa e de que aquilo vai trazer um benefício para ele no final, porque a gente fala que o produtor sempre vai estar no centro das nossas atividades, a gente nunca vai solicitar para ele, não solicitar, mas trazer para ele uma prática que não tenha algum retorno financeiro, que não seja sustentável no final das contas. Mas teve um caso muito legal, que quando eu estava no Goiás, em leite, com a cultura do milho, um produtor que ele era muito resistente, a gente já tinha apresentado o programa para ele queria fazer parte, mas ele falava, nossa, eu vou ter que implementar tal prática e tal, eu não vejo retorno nisso, sem nunca ter implementado. Aí o vizinho dele do lado já fazia e faz parte do Nature por Ninho, implementava as práticas de rotação de culturas, deixar o solo coberto com palhada, fazer planta de cobertura. E daí teve uma estiagem naquele ano, uma seca muito severa. E o produtor que era resistente, ele acabou que perdeu, muita produtividade, ele perdeu muitas sacas de milho. E o produtor que fazia as práticas, ele conseguiu ter uma produtividade normal. Aí esse produtor que era resistente, ele falou, nossa, meu Deus, realmente faz muita diferença. Aí ele viu que realmente essas práticas, que muitas vezes são simples, traz um retorno e um benefício no final. Aí ele mesmo falou pra gente, nossa, vamos já, mês que vem, começar a implementar essas práticas.
E, enfim, né, é muito importante. Então, o produtor mesmo acaba vendo O benefício, né? o benefício. Então, agora conectando um pouco com o pilar do trainee, né? Enfim, para quem está se inscrevendo no processo seletivo desse ano, por que você acha que é tão importante entender quais são as práticas de sustentabilidade da Nestlé e aonde essas pessoas conseguem acessar esses dados, essas informações? Boa. Quando eu estava prestando trainee, um dos pontos que me fez me apaixonar ainda mais pelo programa e saber que eu estava prestando a vaga certa foi estudando o site da Nestlé. Então, dentro do site da Nestlé, a gente consegue ter informações desses 3 principais programas que a gente citou e também de um relatório anual que a Nestlé faz, esse report anual, em relação à sustentabilidade, descrevendo todas as iniciativas, todos os programas, quais foram os impactos e os resultados. E lá acaba trazendo muitas informações, muitos detalhes muito importantes que vão te auxiliar a estar mais integrado e a entender um pouco mais e quais práticas que a gente está implementando para conseguir orientar a pessoa que está prestando trainee para que caminho ela deve seguir, no sentido de o que eu vou focar para estudar, quais insights que eu vou ter que talvez lendo aquilo eu consiga levar para dentro das dinâmicas. Então, são materiais muito bons que a gente tem no próprio site e que com certeza ajudam e traz um diferencial com certeza pro candidato, para quem tá prestando. Mostra que a pessoa estudou, se preparou, enfim. Exato, mostra que ela realmente, assim, quer a Nestlé, que ela realmente acredita que a Nestlé faz diferença e que ela pode contribuir com isso. Boa, então já vou até pedir pra Ju mandar o link pra vocês depois, vou colocar aí na descrição do YouTube. Então, pra quem tá começando a estudar agora sobre agricultura regenerativa, pauta de sustentabilidade, qual você acha que é o maior mito que você vai desmentir aqui pro pessoal hoje, todos esses temas? Eu acho que até eu tinha um pouco essa visão antes de, enfim, tá na faculdade, entender um pouco mais de perto, ter esse contato com os produtores e até mesmo com os programas e iniciativas da Nestlé, que muitas vezes a gente acha e trata essa agricultura, essa jornada de transição à agricultura regenerativa como algo excludente. Então, que aquele produtor não pode participar, aquele outro também não. Só que, na verdade, essa é uma ideia que muitas vezes a produção orgânica traz. Que você tem, claro, uma legislação para seguir, tudo certinho. Então, a agricultura regenerativa, ela busca ser includente. Na verdade, ela quer trazer o produtor para perto, mostrando muitas vezes, que eu falei, as práticas que ele já faz, que isso potencializa todo o ecossistema e, no final, trazer retorno econômico e benefício para ele. Então, acho que um dos maiores mitos que eu mesma já caí nele é acreditar que seria uma prática excludente, mas que, na verdade, ela inclui o produtor dentro dessa jornada. E agora, mudando um pouquinho de assunto, como que foi a sua preparação para o processo seletivo de trainee? O que você estudou? Enfim, qual etapa você achou mais fácil, mais difícil? Tá. A minha preparação, eu vi muitos vídeos, na verdade, no YouTube, de verdade, procurando sobre preparação para as etapas de trainee. Eu acredito que teve, durante a minha entrevista com o RH, a moça que estava me entrevistando, ela falou uma coisa que foi muito importante para mim, que a gente teria que ser autêntico e ser a gente. Mas isso é muito clichê. É muito clichê mesmo, mas realmente é verdadeiro, porque, querendo ou não, se você constrói uma identidade que não é sua, com ações que você não faria, em algum momento a sua máscara cai. E isso é muito ruim, porque daí isso vai trazer pra pessoa, assim, você vai passar uma visão muito chata e muito ruim, que você vai ter essa quebra de confiança no meio ali, durante o processo. E o que me ajudou muito, como eu já falei, foi estudar o site. Lá tem muitas informações que são diferenciais, porque nem todo mundo faz isso. Focar em alguns pontos, como no meu caso era agricultura sustentável, eu foquei em alguns pontos e algumas práticas que estava citando dentro desse relatório, então eu estudei por fora um pouco também sobre agricultura sustentável e regenerativa e também focar muito em soft skills, que eu acho que hard skills a gente adquire. Aqui dentro já. A gente
vai ter oportunidade de estudar, de aprender, de se desenvolver, mas as soft skills, principalmente durante as dinâmicas, elas são essenciais. Sim. E aí falando um pouco mais de cases, de desafios técnicos, né, querendo ou não, a sua posição ela é bem mais técnica. Como que foi enfrentar essa parte de dinâmica em grupo, de desenvolvimento de case? Bom, acho que a nossa própria formação vai trazer uma bagagem pra gente. Com certeza, os estágios que eu fiz durante a faculdade me deram um repertório muito grande. E como eu falei, e ter estudado essas práticas e programas que estavam citados dentro desse report anual de sustentabilidade me ajudou bastante. E acaba que realmente é uma parte um pouco mais técnica, mas que durante as dinâmicas, como eu falei, as soft skills prevaleceram, mais nas partes finais do processo que tiveram algumas perguntas um pouco mais técnicas, mas que tenho certeza que se você estudou, teve essa bagagem durante a sua formação, você vai conseguir responder. E se não conseguir responder, você pode direcionar essas perguntas ou explicar o que você sabe sobre isso e dizer que você vai procurar entender mais e saber mais. E durante o processo seletivo, você acha que você cometeu algum erro? Tem alguma coisa que você faria diferente? Que você quer dar uma dica pro pessoal de não seguir esse caminho? Nossa, essa é uma boa pergunta, porque acho que depois que a gente até sai da sessão de dinâmica, a gente fica refletindo, meu Deus, o que eu podia ter feito diferente? E uma coisa que eu percebi que as pessoas, até mesmo eu cometi de erro, foi que muitas vezes a gente fica muito ansioso pra falar as coisas na dinâmica. Normal também. Então, exatamente, é muito normal. Então, durante a separação dos grupos, que às vezes podem ter várias pessoas, né, cerca de 10, 15, enfim, depende muito, todo mundo quer falar. Sim. E daí você acaba que corta, às vezes, outras pessoas ou tenta se sobressair de uma forma que não é inteligente. Porque se você consegue ser pontual e falar as coisas relevantes no seu momento, isso vai te agregar muito mais do que querer falar a todo momento. Então esse foi um ponto que eu enxerguei que quem conseguiu assim ter esse toque e entender isso saiu muito mais na frente. Totalmente. Acho que eu já até falei aqui em outros vídeos com outras pessoas de que pra mim também, eu não fui a pessoa que falou mais, que brilhou todo momento, assim, mas os momentos que soube pontuar, eu acho que fez a diferença. E isso foi dica até do outro vídeo do RH. Então, assim, acho que é um negócio super verdadeiro. E acho que a gente também avaliando o processo seletivo do ano passado, né? Não sei se você teve a oportunidade de avaliar também. Eu participei de algumas dinâmicas. Então, assim, a gente percebe isso ali na hora, Sim. Todo mundo querendo se aparecer. Então, acho que tem um momento certo de saber pontuar. Exato. E aí, pra fechar o nosso bloco aqui, eu queria saber pra quem vai prestar o processo seletivo desse ano, qual mensagem você vai dar pro pessoal? Bom, eu acho que eu vou dar uma mensagem que ela foi muito importante pra mim e que, na verdade, até já conversei isso com a minha psicóloga, mas que ela, quando eu penso, ai meu Deus, será que eu tô indo bem e tal, o que será que tá acontecendo? Ela sempre fala, Júlia, você chegou até aqui por ser quem você é. Então não vai ser agora que você vai querer ser alguém diferente pra, enfim, tentar mascarar algumas coisas e querer copiar, por exemplo, ações de outras pessoas. Então eu acho que isso é muito importante, trazer a bagagem que a gente tem, ser realmente quem a gente é, ser autêntico durante as etapas de dinâmica e tudo mais, e estudar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque se a gente, aquele é o momento da gente trazer conhecimento, de forma pontual, claro, mas saber o que a gente está trazendo. E isso, com certeza, é um diferencial. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso bate-papo, Ju. Eu que agradeço. E um beijo, tchau!